Mas ela faltou porque ela foi ao fórum assinar. Aí você vai dar uma justa causa pra uma pessoa dessa? Sendo que você não fez a análise. Então não é uma justa causa. Não, mas mesmo que não fosse por esse motivo, não poderia ser por uma primeira falta. Não poderia de Entendesse? qualquer forma, mesmo que fosse outro motivo. Vocês, Então, tu dá a oportunidade. vocês até me lembraram de um caso que um cliente meu passou. A gente tá no litoral de Santa Catarina, então o turismo aqui é muito forte de dezembro, vai de metade de dezembro até metade de fevereiro, até o carnaval, é muito forte, certo? Certo. Esse meu cliente tinha uma indústria. O que o funcionário dele fez? Faltou 28 dias, de metade de dezembro até metade de janeiro. Foi um dia para não dar justa causa. Faltou de novo 28 dias. Foi um dia. Faltou 28 dias. Depois ele voltou para continuar. Porque a lei exige, eu acho, um mês, né? Sim, tem que ser 30 mês, dias corridos 30 para dias dar corridos. o abandono, na verdade, né? Daí dá abandono de emprego. Isso. Ele não queria o salário. Ele só não queria... Ele queria depois Não ter o perder o emprego dele emprego. garantido. Uhum. E aí até vou deixar uma coisa importante para quem está acompanhando a gente. No caso desse meu cliente, quando o funcionário dele voltou, a gente não pôde demitir. Por quê? Porque a empresa precisava daquele funcionário. A mão de obra. Precisava dele. Então, assim, cuidado para que a tua empresa nunca fique refém de um funcionário. Uhum. Todo funcionário, inclusive o empresário, precisa ser possível de ser substituído. Ele não pode ser insubstituível, não pode se tornar insubstituível, né? E, mudando aqui de assunto, quando é o oposto, quando é o funcionário quem pede demissão? Eu sei que é uma pergunta para muitos que estão acompanhando a gente meio básica, mas vai ter aquele empresário que nunca passou por isso ainda. Para aquele, né? Naquele caso onde o funcionário pediu a demissão, muda alguma coisa? Bom, vamos lá, né? O passo a passo é o mesmo. O empregado vai comunicar, né? Vai fazer o pedido de demissão. E aí, onde também ele pode comunicar que ele vai cumprir o aviso ou que ele não vai cumprir o aviso. Ele pode até dizer que está disposto a cumprir o aviso e a empresa liberar ele desse aviso. Então, tem algumas possibilidades aí, né? Dizer que está indo para outro emprego. A carta, né? Então, tem a Cartinha, né? carta, daí com a carta, né, tem algum previsto em algumas convenções coletivas, isso aí depende da convenção coletiva, né? De empresa Com pra a, empresa. com a DPE, dependendo da carta dele também, alguns dias ele é liberado do aviso prévio, enfim. Mas a iniciativa do empregado é bem mais tranquilo, né, Neto? Meu, por iniciativa de empregado, eu acho que pro Porque tá partindo empregador... dele, né? Isso, eu acho que pro empregador é aquela coisa assim, ele vai me deixar na mão, mas graças a Deus que ele tá pedindo pra sair, porque dos males, prejuízo eu não vou ter, eu vou pagar o que é devido a ele. Eu não vou ter uma surpresa daqui a 2 anos de alguma coisa que ele não pediu, porque a iniciativa é dele, né? Então eu só tenho que pagar o que a contabilidade me disser. Mas ele pedindo demissão, ele tem o direito de processar, se quiser, não tem? Tem, mas hoje hoje teve hoje não, mas já faz um tempo, né? Teve a reforma trabalhista. Então, assim, ó, antigamente esses empregados faziam o quê? Entrava com uma ação pedindo 100 mil reais. Danos morais, hora extra, tudo que tinha acontecido há muito tempo lá atrás. Hoje não. Hoje ele tem que ter muita prova de muita coisa. E assim, se ele perder e ele tentar recorrer, ele vai ter que chegar e botar, vamos dizer assim, chulamente falando, na borracha. Ele vai ter que depositar esse dinheiro, consignar para poder recorrer. Antigamente não, ele podia pedir 200 mil reais e o empregador que contestasse cada quesito. Hoje ele vai pedir vai pedir a conta, vamos dizer assim, ele vai ser obrigado ao quê? Justificar o porquê. Então, o empregador só tem que ter a documentação guardada. Principalmente o quê? Cartão ponto. Aí que vem, né, a grande pergunta: por quanto tempo eu, empregador, devo ter os documentos guardados? Isso. Hoje Eu eu ia citaria 2 perguntar isso anos. agora. Eu ia dizer hoje 2 anos, porque é o tempo em que ele pode vir a recorrer. Mas aí é que tá, 2 anos ou 5 anos, né? Ou 10? Porque, vamos lá, tem informação de 2, 5 e 10. 10 até caiu um pouquinho por terra, mas ainda o de Isso. 5 ainda existe a prática de ficar com 5 anos guardados os documentos, né? E isso existe a prática, só que assim, ó, hoje pelo menos a legislação pede 2 anos. O funcionário tem 2 anos a partir do momento em que ele sai da empresa para fazer uma ação trabalhista. Então, 5 anos seria por precaução, 2 anos seria por garantia em que ele tem até 2 anos.
pode ver que a maioria dos os empregadores hoje, eles ficam com receio, pelo menos os advogados que eu conheço, há 2 anos. A partir do que ele saiu, 2 anos, você ainda fica com aquele receio de possivelmente ele fazer uma ação trabalhista. E principalmente o valor. Porque hoje o valor, pode ver que as ações trabalhistas hoje são bem menores. Bem menores. Sim. Chega para uma Teve conciliação. uma época hoje que era muito exorbitante, é né? Eu muito acho que justamente por exorbitante. isso que nem tu falou, teve a reforma trabalhista um tempo atrás, enfim, porque Sim. era algo, né? Nossa. E Neto, tem algum documento, né? Que nem tu falou, cartão ponto, registro de funcionários, ASUS, enfim, recolhimento de FGTS, INSS, tudo isso precisa ficar por 2 anos, né? Sim. E tem algum documento em específico que precisa ficar por mais de 2 anos, 5 anos, algo assim? Te lembra? Porque eu vejo na prática, o que eu vejo, né? Muitas empresas ainda continuam com o arquivo de 5 anos. É porque o normal é ter 5, por quê? Provavelmente, assim, acabou que você teve uma ação trabalhista, certo? Uma ação rescisória, ela é 5 anos. Então, assim, se essa sentença aparecer alguma ilegalidade ou algum problema muito absurdo nela, que é reconhecido, a pessoa tem até 5 anos Da pra rescisão de verba rescisória? para rescindir a sentença que tu fez nesses 2 anos. Então é por isso 5 anos. Provavelmente vai ficar 2, aí tá, deu problema em 2, a pessoa, antes dos 2, né, a pessoa entrou com uma ação trabalhista. Assim que ela entra com a ação trabalhista, saiu a sentença, foi resolvido, tá, recorreu, não recorreu, foi feito um acordo, homologado, tá, provavelmente sentença. Até 5 anos, tu pode vir e dizer assim, não, mas essa sentença, ela tem uma irregularidade. Como uma irregularidade? Tem coisas que Recorrer da foram... sentença. tu fazer uma ação específica para rescindir essa sentença e fazer uma nova ação. Aí precisa lá voltar todos os documentos de Todos novo. os documentos Então, de novo. ou seja, se entende que é melhor realmente fazer a guarda, Por 5 documentação por 5 anos. É porque hoje essa ação rescisória ela serve para todas as searas. Civil, principalmente civil e trabalhista. Aham. Criminal tem um rito diferente porque Mas aqui o que a gente tá falando é mais trabalhista mesmo, né? Então, realmente, o recomendado é 5 anos, pode ser, assim, bem pontual, mas por garantia, garantia, segurança. Principalmente se a pessoa entrou com uma ação trabalhista. E outra pergunta, né, Neto? Vamos lá, já vamos aproveitar. Tô pensando nas perguntas que quem está nos assistindo Poderia fazer. está se perguntando, porque são as mais básicas, inclusive são aquelas que eu mais ouço, né? Essa é uma delas. E a segunda que vem na sequência dessa é: aonde que esses documentos precisam ficar armazenados? Por exemplo, a grande maioria das empresas, principalmente as menores, elas fazem uso da contabilidade. Sim, Né? tá isso. Então, precisa ficar armazenado. A contabilidade fica assim, guarda desses documentos ou não? Isso tem que ficar dentro da empresa? Na minha concepção, eu prefiro mais a contabilidade. Por quê? A contabilidade vai fazer a rescisão, a contabilidade vai fazer os cálculos, a contabilidade vai mandar para o RH. Então, assim, se ocorrer um erro nisso, eu falo até na questão tributária, fiscal, né? Até o trabalhista. Beleza, cartão ponto, esses documentos que são da empresa poderiam ficar com a empresa. A parte dessa rescisão com a contabilidade, porque a contabilidade ela tem responsabilidade tanto quanto. Uhum. Então, aconteceu de você perder um documento, foi incinerado, tudo bem, isso está com a empresa porque são os documentos pessoais da empresa, mas a contabilidade que vai fazer o cálculo. Então, ela tem a responsabilidade direta de, ao mesmo tempo, ter verificado, constatado e porque ela manda para você o cálculo pronto, só faz o pagamento. Uhum. A contabilidade, Sim, você fala sim. assim, o FGTS foi depositado, saca? O FGTS, a empresa ela até vai pedir para tu assinar, assina esse documento aqui, Almir, que é a tua rescisão, tá? Já sabes que o teu FGTS foi depositado. Sim, só que tem também a parte da empresa, por isso que a empresa faz a revisão, né? Então, aí entra a contrapartida da empresa de responsabilidade, né? A responsabilidade da empresa também, porque, vamos lá, o que a contabilidade vai fazer? Nós calculamos, mas a empresa revisa. Isso. Então, os dois são responsáveis pelo cálculo. Só que a contabilidade, eu acho que ela é a mais responsável porque ela é especialista. Igual a gente em fazer isso. Até porque se você manda, vamos pensar num pequeno negócio,
né? É o dono e mais 3, 4 funcionários, 5 funcionários, né? Então vai mandar pro dono conferir a folha, o dono não vai saber Ele não conferir vai a olhar. folha. Tanto que ele pode pagar. Provavelmente nessas empresas é que acontece uma defesa trabalhista. Porque o dono, ele tá, tem uma contabilidade. E o pior, o dono, ele muda de contabilidade. Baixou um pouco o valor da outra contabilidade, ele muda. Abaixou o outro, ele muda. Inclusive, assim, ó, a gente teve um problema em que a pessoa mudou de contabilidade, a contabilidade não conseguiu emitir o boleto. E aí, simplesmente a contabilidade não emitiu o boleto, prejudicou o empresário, a contabilidade, ó, eu sou pequena demais, eu não consigo contribuir, cobrir o teu prejuízo. Aí o dono, tá, eu vou fazer o quê? Por quê? Não tem RH? Meu RH já mudou nesse meio tempo. O que que eu vou fazer? Ele até pode ter um arquivo? Pode. Hoje é tudo digital mesmo, ele pode. É. Mas a contabilidade, ela é imprescindível em guardar a maioria desses documentos. A minha concepção, a contabilidade, ela tem uma responsabilidade maior, porque é ela que sabe fazer o cálculo. O dono provavelmente não sabe. Certo. E quando a gente fala em demissão com justa causa, aí o negócio já fica um pouquinho mais tenso, né? Talvez o mais fácil é o funcionário pede, depois o empresário demite sem justa causa, e acho que o mais intenso aí, vamos falar, seria demitir com justa causa, né? Sim. Dentro dessa ótica aí de demitir com justa causa, o que configura? Vamos começar por aí. Quais são as atitudes de um funcionário que eu posso pegar e dizer, ó, por essa atitude você está sendo demitido por justa causa? Tá previsto na CLT, né? No artigo 482 da CLT. E existem diversos tópicos, né? Como, por exemplo, improbidade, má conduta, desídia, insubordinação. Então, assim, existe aí uma série, né? De fatores previstos na CLT para chegar a aplicar uma justa causa. Mas, de novo, né? Como a gente falou antes, repetindo, não é assim, teve uma única atitude de, por exemplo, improbidade ou desídia ou indisciplina, e essa única vez, essa única atitude do empregado já vai levar uma justa causa. Não, ele realmente precisa ser rescindente, precisa ser aplicado às sanções legais, como inclusive também está previsto lá, né, Neto? Para que chegue à justa causa. Não é? Teve uma vez de insubordinação, já vai dar justa causa. Não. Ele precisa ter uma reincidência. E inclusive, aí acho que depois tu pode até aprofundar, né, Neto, detalhar, que é uma outra dúvida do empregador, né, do empresário. Ele teve... eu apliquei uma advertência por exemplo, desídia, outra por falta de trabalho, outra por insubordinação, então agora já leva a justa causa. Não, tem que ser o mesmo, né, esse caminho pelo mesmo motivo, né? Então, acho que isso é legal detalhar também, porque eu vejo que é uma grande dúvida dos empresários, né? Mas ele tem 5 advertências, ok. Mas se tem 5 advertências e 3 suspensão. Mas se são 5 advertências e 3 suspensões por motivos diferentes, aí tem que ser feita toda uma análise, né? Até porque eles falam no bis in idem, né? Que tu não pode acabar punindo a pessoa 2 vezes pela mesma falta, né? Então, assim, na minha humilde concepção, eu acredito que assim, ó, beleza, a pessoa tem uma embriaguez. É uma embriaguez habitual que ela causa prejuízo na empresa, ou seja, a pessoa vem várias vezes embriagada à empresa. Tu notificou várias vezes essa pessoa, o único jeito é demitir. Agora ela falta, aí ela tá embriagada por outra coisa, ela cometeu um crime, que nem eu falei. Se tu acaba, a pessoa, tu não fez as verificações iniciais e tu descobre que a pessoa tá sofrendo um processo criminal por outra coisa, tu não vai demitir ela por justa causa. Até porque tu não fez as revisões básicas iniciais. Simplesmente a pessoa está respondendo um processo criminal durante o tempo que ela trabalha contigo. Agora, ela cometer um crime enquanto ela trabalha contigo dentro da tua empresa, aí tu já parte para uma falta grave, né? Diretamente. Eu falo porque briga entre funcionários. Os 2 funcionários saíram no braço dentro da tua empresa. Tá. Provavelmente isso tu já vem acarretando em advertências por esse fato. Agora chegou às vias de fato. Entre eles, tá? É uma justa causa? Sim, correto. Você deve fazer. Improbidade, a pessoa
furtou dentro da tua empresa. Furtou dentro do dinheiro da tua empresa. Tá, provavelmente ela já vinha tendo uns comportamentos diferentes. O furto foi ela cometer um crime. Justa causa. E aí tem alguns casos que realmente não precisa fazer todo esse caminho, né? Sim. Como por aqui aconteceu uma única vez já dá justa causa. Quais que seriam esses casos? Eu falo, eu levo três, assim. Eu acho que um furto dentro da empresa, que nem eu estava citando, às vezes uma tentativa de abuso sexual, alguma coisa assim também. Não deixa de ser um crime. Eu acho que mais voltado para crime, tá? Coisas que se caracterizem crime. Aí mesmo que, digamos assim, não tenha aplicações anteriores por esse motivo de advertências, foi a primeira situação que ocorreu, mas esses casos elevam ao... Porque tu sabe que a possibilidade é ter uma reincidência ou então a tua empresa ficar passível de sofrer uma investigação ou então ter pessoas que vão começar a justificar a tua empresa por isso. Ó, aquela empresa, ela tem fulano que é ladrão, fulano que é criminoso. Mas aí como é que a empresa precisa ter provas de que, por exemplo, a pessoa Provas furtou, robustas que a por pessoa exemplo, né? fez. E a empresa também tem que fazer o registro de boletim de ocorrência nesses Sim. casos Ela faz o registro de antes do boletim. desligamento. Ela faz o registro de boletim de ocorrência, vai começar as investigações, apresentou as provas, Daí depois justifica. pode fazer o boletim de ocorrência. Só não pode demorar, que nem a gente tava falando sobre. Tem que ser imediato, né? Imediato. Ah, tá aqui, aconteceu hoje, fiz o boletim de ocorrência, a pessoa tá ciente de que isso é um crime, justa causa. Até porque a justa causa, a probabilidade da pessoa fazer um processo trabalhista contra você é grande, porque daí você tem que justificar esse problema, né? A justa causa. Não é só dizer, beleza, foi justa causa. Tá. Mas eu tenho provas disso? Tenho. Tem um boletim de ocorrência, tem uma investigação, um inquérito policial, um TCO, que a gente chama, né? Que o inquérito policial seria para crimes de acima de 4 anos. 2 anos, se não me engano, 2 anos. E o inquérito policial seriam para crimes de 2 acima. Ou então, um crime de maior potencial, né? Que a gente chama. Já ocorreria a justa causa. Porque tu tem prova, né? Então a pessoa não tem nem como contestar. Agora, aconteceu um assédio entre o empregador e o empregado. A primeira coisa que o empregado vai fazer é ele fazer um boletim de ocorrência. Ou pior, ele nem registra nada, mas ele tem a prova que tu viu, o Thiago viu, outras pessoas viram que isso aconteceu. Mas a pessoa não acabou tendo relações com o chefe, ou não deu bola pro chefe, vamos colocar assim, né? E aí o chefe vai lá e demite. Vou dar uma justa causa por um outro motivo que aconteceu lá dentro. Ela vem e faz uma ação porque ela tem 3, 4 funcionários que falam, não, era ao contrário, era ele que tentava assediar ela. Além de ser uma ação são penal, casos assim bem mais extremos daí, Bem né? mais Coisas extremos. bem mais pesadas, né? Só que daí a prova fica toda pro empregador, né? Esse é o problema hoje da justa causa. A prova é tipo o código do consumidor. A prova É o do empregador que precisa provar que realmente aquele comportamento tá acontecendo. Isso, por isso que eu falo assim, ó, a justa causa é uma coisa que ela tem que ser bem robusta à situação, porque o empregador tem que provar a justa causa. E aí, filmagens, né, de câmera ajudam nisso Isso. também, né? Dependendo do que, porque nem tu deu 2 exemplos aqui, né? Um deles o furto, a câmera filmou, comprovou que realmente ocorreu aquela atitude. Sim, assim como eu vi vias de fato em que a câmera comprovou que um não deveria ter sido demitido e o outro sim. Acabou que deu justa causa para um e para o outro não, porque o outro era legítima defesa. Esse ele nunca teve nenhuma ocorrência, enquanto que o outro ele sempre teve problemas com ele. Só nunca externalizou fisicamente. O dia que decidiu ir para vias de fato, esse empregado que não recebeu justa causa, no caso, ele estava tentando se defender. A câmera justificou tanto o empregador quanto o empregado no inquérito policial. Então, assim, a justa causa improbidade também é outra. Improbidade, assim, se eu for dizer, é um ato desonesto, furto e apropriação indébita. Pô, tu empresta dinheiro pra pessoa. Ó, tu vai no banco toda semana. Tá, tu vai no banco toda semana. Toda semana o empregador verificou que tá faltando R$50 no malote.
Isso é recorrente, certo? Pelo fato de ser recorrente, tu vai comprovar como? Tu vai ter que provar que tu deu esse dinheiro para ele. Porque a apropriação indébita é tu ficar com uma coisa que não é tua, que foi te deixada em confiança. É a recorrência. Só como é que tu vai comprovar essa recorrência? Tu tem que ter alguma pessoa que pelo menos entregou esse malote, ou que ela via o valor que era entregue nesse malote, ou agente bancário, mas a prova é 100% do empregador. Complica muito pro empregador dar uma justa causa hoje. A não ser que seja explícito. E que ele tenha todas essas provas que tu falou, né? Seja Se ele tem todas essas provas, tem até mesmo um amparo jurídico, né? Sim. É atendido por um advogado, um escritório de advocacia, tá